Pessoal, então boa noite para todo mundo que está aqui, né? E depois para quem acompanha a gente pelo YouTube. Vamos então para mais uma aula hoje, né, aqui da nossa disciplina. E, bom, semana passada, né, a aula de quinta-feira foi sobre a prova. E como é a primeira prova que vocês fazem na disciplina, eu sempre abro um espaço para perguntar se correu tudo bem, né, se tem algum comentário. Não é um formato de prova comum, né, que vocês certamente estão fazendo, nem nessa época de AD. Então, eu sempre abro espaço para saber, né, tem alguma sugestão, correu tudo bem com a prova, pessoal? Alguma dúvida? Até porque as próximas provas, né, elas são exatamente no mesmo formato, tá? É óbvio que só muda o conteúdo. Então, por isso que na primeira prova, eu sempre abro espaço, né, para ouvir vocês um pouco, tá? Se alguém quiser falar, né, que o Fernando já falou que deu tudo bem aqui no chat, né? A Fernanda perguntou, a prova só vale 10%? A prova vale 10% da nota, né? Toda prova vale 10, vocês têm 3 provas, tá? Então, em prova, vocês vão ter 30% da nota total, tá? Que é 100. Tá legal, né? Aqui os comentários, tudo bem? Então, é isso, né? Só como eu falei, para ver se correu tudo bem, porque vocês podem ter dúvida, né? Nas próximas provas, então, o formato é o mesmo e, né, e obviamente, o conteúdo só que muda, tá? Pessoal, então, sempre reiniciando aqui pelo nosso cronograma, né? A gente hoje, então, inaugura uma nova unidade da disciplina, que é a unidade 2. Então, eu sempre faço aquela amarração, né, para que vocês consigam compreender, né, como que a disciplina está se desenvolvendo. A gente encerrou a unidade 1, onde a gente tratou basicamente de bases das teorias organizacionais, né? Então, o que é uma teoria? O que é uma teoria científica? A gente discutiu burocracia, TGA, né? Na aula passada, na última aula, a gente viu as dimensões básicas de análise das organizações, e nessa unidade a gente vai se dedicar só a teorias específicas de análise organizacional, né? Ou seja, o assunto que a gente viu na última aula, a gente viu as dimensões básicas, né? Estratégia, ambiente e estrutura, e agora a gente vai, nessa unidade 2, discutir somente teorias, abordagens teóricas, propostas, tá? Enfoques relacionados à análise organizacional, ou seja, ou a estratégia, ou o ambiente, ou a estrutura, ou a 2 desses, ou a 3 desses, enfim. Então, a gente vai basicamente, nessa unidade 2, falar de estratégia, ambiente e estrutura dentro de uma ideia de análise organizacional, dentro de um processo, como a gente já viu na aula passada, que é o processo de análise organizacional. Tá? A gente vai nessas primeiras 8 aulas, então a gente vai basicamente dedicar um mês da disciplina para que a gente dê conta de estudar toda a obra do Garrett Morgan, tá? Que é esse livro aqui, Imagens e Metáforas Organizacionais, né? Então, a gente vai dedicar uma aula para cada capítulo, tá, das imagens, são 8 capítulos, né? De modo que a gente começa hoje, tem um feriado no meio, né? E a gente termina, então, o estudo do livro do Morgan no dia 22 de março, tá? Que é quando vocês vão ter que entregar a sinopse crítica 3. E aí vejam aqui, tá? Que é um capítulo do livro do Morgan, à escolha do aluno, tá? Então, vocês devem escolher um dos 8 capítulos que falam de metáforas, tá? Então, vocês vão ver que o livro que vocês têm, né, esse livro está disponível lá no Moodle para vocês, em formato PDF, é um livro que tem, se não me falha a memória, tem 10 capítulos, tá? Então, tem a introdução, tem aí depois os capítulos das metáforas, são 8, e daí, se não me falha a memória, tem um capítulo de encerramento que não fala de metáfora. Tá? Então, vocês vão escolher um dos 8 capítulos que trata de uma das 8 metáforas, tá? Que a gente vai ver aqui ao longo, né, das aulas quais são cada uma delas. Vocês vão escolher um capítulo e fazer o fechamento, fazer a sinopse crítica sobre aquele capítulo. Tá? E aí vocês vão entregar essa sinopse normalmente, tá? No dia 22 de março,
essa é uma das sinopses que eu mesmo vou corrigir. Tá? Então, a gente também vai ter possibilidade de interação, de feedback, né, nessa atividade, tá bom? E aí, depois, né, a gente dá sequência na unidade 2, tá, com todos os outros conteúdos, tá, abordagem ecológica, Fordismo, Taylorismo, né, depois Toyotismo e Volvoísmo, e no dia 5 de abril a gente encerra a unidade 2 com a prova, atividade avaliativa desse conteúdo. Tá bom, pessoal, então esse é um panorama, tá, como eu falei, sempre um resumo, tá, um panorama de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, tá, em termos de cronograma e de conteúdo, para que a gente inicie, né, essa unidade 2, né, corretamente, né, certinho, sabendo todo mundo o que a gente está fazendo aqui. Tá? Pessoal, então, falando de imagens e metáforas organizacionais, né, a gente vai, então, adentrar hoje a disciplina um outro assunto, né, que é a questão de análise organizacional, onde a gente vai discutir abordagens teóricas específicas sobre estrutura, ambiente e estratégia das empresas, das organizações. Tá? E nós vamos utilizar, nesse momento, como referência, esse texto, esse capítulo, esse livro do Morgan, porque é talvez um dos livros mais conhecidos, utilizados hoje no campo da administração ao redor do mundo para falar disso. Tá? Ou seja, para falar de análise organizacional, para falar de modelos de negócio, para falar de estruturação de empresa, para falar de análise de ambiente, né, para falar de definição de estratégia, o livro do Morgan é um livro bastante reconhecido. Tá? De um lado, porque ele é um livro relativamente genérico, né, então ele apresenta uma visão bem ampla sobre esses aspectos, né, e depois, porque o que o Morgan propõe é o que resume basicamente, pelo menos do que a gente conhece, ou se não a totalidade, ou boa parte dos modelos de negócio que a gente vê em empresas públicas e privadas hoje. Tá? Então, por isso que ele é uma ferramenta, é uma referência muito importante quando a gente vai discutir essas questões de como estruturar uma empresa, como pensar ambiente, como pensar estratégia, de acordo com a proposta dele, que é esse de imagens e metáforas, que a gente vai ver especificamente, né, como que é esse método um pouco ali para frente. Pessoal, o que vocês têm que se atentar sobre a obra do Morgan, que é uma obra maior, né, é um livro, e, portanto, é uma proposta um pouco mais complexa, né, do que um artigo, que é resumido, que é menor, enfim. Antes de entender cada uma do que ele chama de metáfora ou de imagem da empresa, né, como eu falei que a gente vai ver, a gente vai detalhar o que é imagem, por que ele chama de imagem, por que ele chama de metáfora e tal, antes de entender as metáforas organizacionais que o Morgan propõe, é muito importante que vocês entendam uma questão que vem antes disso, que é assim, o que de fato, né, o Morgan está falando, sobre o que o Morgan está falando. Antes de eu entender o que é a metáfora da organização como uma máquina, né, o que é essa proposta global do Morgan? Porque isso não está escrito no livro. O Morgan não explica isso aqui como eu vou explicar para vocês, ou como a gente explica, ou como a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que conhece a obra inteira, né, e tem uma visão maior sobre a obra. Ele não explica isso no livro. Que é assim, o que de fato são as metáforas? Né? Por que ele usa metáfora? Onde que o Morgan quer chegar e por que o que ele propõe é importante? Tá? Ele não explica isso no livro. Então, antes de entender, estudar lá como que você poderia estruturar uma empresa de acordo com cada uma das metáforas que o Morgan estabelece, você tem que entender sobre o que ele está falando. Uma vez que vocês entenderem o que ele está querendo dizer, estudar as metáforas é uma consequência. Aí você vai lá, especificamente vai, agora eu já sei do que ele está falando, só que aqui se aplica a ideia da organização como uma máquina. Eu já sei do que ele está falando, só que aqui se aplica a uma ideia da organização vista como um cérebro. E assim por diante. Então, se vocês entenderem o que de fato ele está tratando, a compreensão das metáforas é quase que uma consequência. Então, é assim, pessoal, sobre o que o Morgan oferece para nós nesse livro dele. Tá? Qual que é a contribuição, como que o que ele escreve, o que ele propõe, pode ajudar um gestor de uma empresa, um gestor de uma organização, um administrador, ou seja, um funcionário, um analista que está trabalhando na gestão da empresa. Né? Como que o que ele propõe pode ajudar essa pessoa? É preciso vocês entenderem que o que o Morgan propõe
tem muito a ver com o que a gente chama de teoria contingencial. Então, o que é uma contingência? Contingência não é exatamente isso, tá? Mas eu vou usar uma palavra que ajuda a gente a entender. Contingência é como é aquele fator que causa algo, tá? Ou que contingencia, que condiciona. Então, por exemplo, por que o Magazine Luiza, né, por exemplo, uma empresa muito grande, tem uma central de distribuição, né, para o Centro-Oeste inteiro que fica localizado em Brasília? O que levou a essa decisão da empresa a colocar um centro de logística para o Centro-Oeste inteiro localizado em Brasília? Quando a gente se pergunta o que levou a essa decisão, a gente está querendo saber qual foi a contingência que levou a esse fato. Então, o que contingencia o Magazine Luiza a ter um centro de distribuição em Brasília para todo o Centro-Oeste? Muito possivelmente a questão logística, a questão de quantidade de clientes que ele tem naquela região, o fato de Brasília ser central e assim por diante. Estou exemplificando. Mas entendem, quando a gente fala de teoria contingencial, a gente está querendo entender o que é que leva uma empresa a ser como ela é. E é isso que é a proposta do Morgan. Porque o que é uma das contingências principais, pessoal? Por que no caso aqui, por exemplo, a Magazine Luiza tem um centro de distribuição em Brasília para o Centro-Oeste inteiro? Porque assim decidiram os gestores dessa empresa. Entendem? Então, é a decisão do gestor que faz com que a empresa tenha essa configuração. Então, e o que causa a decisão do gestor? Ele vai olhar os fatores que eu falei para vocês. Então, com base na logística, na facilidade, né, na quantidade de clientes, o gestor decide que essa empresa vai ter um centro de distribuição ali. Então, entendem? A contingência para o centro de distribuição dessa empresa ser naquela cidade é a decisão do gestor, nesse caso. Poderia ser outro fator. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque é sobre isso que o Morgan está falando. O Morgan mostra para nós que o gestor de uma empresa pode enxergar essa empresa como algo. Então, por exemplo, o gestor de uma empresa pode enxergar essa empresa como uma máquina. E a partir do momento que ele enxerga essa empresa como uma máquina, ele passa a tomar decisões para transformar essa empresa em uma máquina. Ou seja, fazer com que essa empresa funcione parecido com uma máquina. Então, por exemplo, uma máquina tem o quê? Tem rotina, tem padrão, tem controle, as peças são substituíveis, tem uma taxa de erro pequena, a máquina pode ser consertada. Então, olhem só a quantidade de características de uma máquina que eu posso transferir para o funcionamento de uma empresa. Então, eu posso falar, olha, essa empresa aqui, a gente vai ter um modelo de negócio como se ela funcionasse com máquina. Então, a gente tem que ter um controle rígido na empresa, porque uma máquina tem controle. Então, a gente precisa ter um padrão de produção na empresa, porque toda máquina produz de modo padronizado. Entendem? Então, é isso que o Morgan quer trazer para nós. O Morgan está trazendo o seguinte conhecimento para nós. Olha, o gestor pode comparar a empresa com diversas situações, máquina, cérebro, unidade política, né, fluxo e transformação. Ele pode comparar a empresa com várias situações, objetos, e a partir dessa comparação, as decisões que ele vai tomar vão fazer de tudo para equiparar essa empresa, para fazer com que ela funcione de acordo com essa imagem que eu estou comparando ela. Então, pessoal, o que o Morgan oferece para nós é uma visão gerencial de negócio. Entendem? Ele oferece para nós ferramentas para nós, como gestores, a partir do tipo de empresa que eu tenho, tomar uma decisão sobre como eu vou estruturar a minha empresa. Ou seja, como eu vou contingenciar a minha empresa a partir da visão gerencial de negócio que eu tenho. É isso que o Morgan vai oferecer para nós. Isso que ele chama de imagens e metáforas, né?
Então, ele faz toda a proposta de análise organizacional em torno de metáforas. O que são metáforas, né? Então, aqui, pessoal, é voltar lá para a aula de português, né? Não sei, quarta, quinta ou sexta série, que a gente aprende o que são metáforas, né? Mas metáfora é uma figura de linguagem, no português, né? Onde a gente faz o quê? Para a gente explicar uma situação para alguém que não entende tão bem dela, o que a gente faz? A gente compara o que a gente quer explicar com algo que fica próximo a essa pessoa, de modo a simplificar aquele assunto e fazer com que a pessoa entenda aquilo. Isso que é uma metáfora, né? Então, por exemplo, aqui tem esse exemplo dessa tirinha, né? A moça chega lá e fala para o Armando: acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Então, veja, ela faz uso da metáfora. Ela compara o amor a uma flor, né? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Qual que é o problema da metáfora que essa moça apresenta para o Armando? O Armando não entende de flor. Então, a metáfora que ela estabelece, apesar de ser uma boa tentativa, ela faz uma metáfora comparando o objeto que ela quer explicar, que é o amor, com algo que o interlocutor dela não sabe o que é. O que é o interlocutor? A pessoa que ela está conversando, que é uma flor. Então, o que ela faz? Ela vê que o Armando não entende, fala: o quê? Como assim, né? Se não for regada e bem cuidada, murcha e morre, né? Ela fala o amor, então aí ela parte para uma outra metáfora, né? Então ela parte para a estratégia de fazer uma metáfora com um objeto que é mais próximo do Armando. Vamos imaginar que o Armando seja um mecânico, né? E aí ela viu que o Armando não entendeu, ela fala: o amor é como um motor de carro. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí ele fala: entendi. Então, esse é o uso da metáfora, pessoal. Nós utilizamos metáfora para quando a gente quer fazer algo, comunicar alguma coisa, e a gente não sabe muito bem o que fazer, nós partimos de uma ideia preconcebida de algo que a gente conhece, de modo a simplificar isso que eu quero explicar, fazer e assim por diante. Então, é isso que o Morgan faz aqui no livro. O que ele faz? O fenômeno organizacional não é um fenômeno complexo? Se eu quiser falar de modelo de negócio, de core business, de missão, visão, valores, de análise de ambiente, de análise de estrutura, de análise de estratégia, de como que funciona, quais são os fatores internos, isso são assuntos complexos, por natureza. O que o Morgan falou? Bom, eu vou então estruturar modelos de negócios com base em metáforas. Porque se eu conseguir explicar a organização por meio de metáforas, eu vou simplificar algo que é complexo, eu vou comparar a organização a algo que eu conheço mais do que a própria organização, e a partir desse objeto com o qual eu estou comparando a organização, eu consigo tomar decisões de gestão. Então, o Morgan compara as organizações a 8 objetos, ou situações, ou contextos. Então, ele fala: olha, nós podemos ter modelo de visão gerencial do negócio baseado na comparação da organização com uma máquina. Eu posso ter um modelo gerencial, né, de visão de negócio, de contingência organizacional, que eu vou tomar as minhas decisões como gestor, para comparar e fazer com que a organização funcione como um organismo. Posso fazer isso comparando a organização a um cérebro, a uma cultura, comparar uma organização a uma unidade política, comparar a organização a uma prisão psíquica, comparar a organização a o que ele chama de fluxo e transformação, e comparar a organização com um instrumento de dominação, para, a partir dessa comparação, entender aspectos da organização, tomar decisões, estruturar o meu negócio. Entende? De acordo com o quê? Com o meu objetivo. Né? Então, a primeira pergunta que vocês vão fazer é assim: tá bom, mas quando que o gestor vai, né, decidir tomar decisões ou estruturar uma organização né, de acordo com uma máquina? Quando o negócio dele exigir que a organização funcione como uma máquina. Entende? Então, por isso que eu falo que isso aqui também acaba sendo, vamos dizer, modelos de negócio. Não é um modelo de negócio em si, né? Porque não tem produto, não tem processo específico, tá?
Mas eu gosto de chamar de modelo de negócio porque aproxima. Então, é como se o que o Morgan estivesse oferecendo para nós é como o gestor pode desenvolver um modelo de negócio com base nessa metáfora. Máquina, organismo, cérebro, cultura e assim por diante. Tá? Então, a gente vai, como eu falei, ter cada aula sobre cada uma dessas metáforas. Então, hoje a gente vai falar de máquina, na aula seguinte a gente vai comparar a organização com organismo, com cérebro, cultura e assim por diante. Né? E vamos falar então de máquina, pessoal, que na verdade é um modelo de negócio, vamos chamar assim, né? É a visão gerencial mais tradicional de empresa que a gente tem. E aqui eu volto a falar o que eu já falei para vocês. Vejam, pessoal, como tudo está relacionado. Porque o que a gente vai ver aqui? O que é a visão de organização como máquina, pessoal? É a visão da administração científica do Taylor e do Ford. Vejam quantas vezes a gente está falando de Taylor e de Ford até agora. Né? A gente falou de Taylor e de Ford quando a gente falou de TGA, a gente falou de Taylor e de Ford quando a gente falou lá do modelo de ordem, do modelo interpretativo do Reed, né? Lembram que é um modelo interpretativo de teorias focadas em ordem, em controle, né? A gente falou em burocracia clássica e moderna, e agora a gente está falando aqui em modelo de negócio. Então vejam como são teorias que dão origem a uma corrente de pensamento e de ação administrativa. Estão vendo aqui como o que eu falo para vocês? Cada corrente de pensamento é como se fosse gerar um tipo de modelo de negócio. Então, a organização estruturada como máquina, na visão do Morgan, é aquela organização estruturada dentro da administração científica, de acordo com os parâmetros da administração científica. Porque são eles que vão permitir que a organização funcione como uma máquina. Né? E aí, como eu falei, o que vai... Porque quando que o gestor vai decidir que a organização funciona como uma máquina? Quando o tipo de negócio pedir. Então, sempre voltando, né? Imaginem lá, né, uma organização militar, por exemplo, polícia militar, exército, né, uma empresa de segurança de valores, né, uma empresa de manutenção de turbina de avião, pessoal. Né? Todas essas organizações são organizações cujos negócios são fundados na ideia de controle, de rotina, de hierarquia, de padronização. Por quê? Porque esse é o core business da empresa. Né? O core business lá de uma empresa de manutenção de turbina, de motor de avião, exige que ela tenha uma estrutura controlada, supervisionada. Né? Imaginem vocês lá, vocês acham que manutenção em motor de avião é como? Né? Chega lá, o cara fala, hoje eu vou trocar esse parafuso, amanhã eu aperto aquele, né? Se der tempo eu passo óleo aqui. Não, é tudo extremamente controlado por computador, o cara sabe quais peças ele tem que trocar, que horas, quanto de óleo ele tem que botar, né? E ele vai lá e realiza aquele serviço. Então, o serviço, o processo, né? O negócio de uma empresa de manutenção de turbina, de motor de avião, exige que ela funcione como uma máquina, que a empresa funcione como uma máquina, porque o negócio dela exige padrão, rotina, controle, hierarquia. E o modelo de organização vista como máquina é um modelo perfeito para esse tipo de negócio. Né? Como a gente já discutiu aqui em burocracia, quando a gente falou de burocracia, né? A ideia de que Taylor e Ford têm modelos de negócio ultrapassada é uma ideia equivocada. Taylor e Ford estão vivos e passam bem, pessoal. Né? Hoje há toda uma... A gente vai ver isso depois, né, lá em abordagem ecológica, mas a gente pode dizer que há toda uma fauna de empresas, né? Há todo um tipo de empresas espalhada pelo mundo que depende daquele tipo de gestão, que depende de um modelo de gestão controlado, rotinizado, padronizado, hierarquizado, com supervisão, com alta divisão do trabalho. Né? Lembra que a gente falou de estrutura? São organizações que, em geral, vão ter aquela estrutura igual ao Supremo Tribunal Federal. Né? Gigante, muito horizontal, com vários níveis hierárquicos. Né? Por quê? Porque são modelos de negócio que exigem esse tipo de gestão e, portanto, vão reproduzir as ideias, as teorias, os pensamentos já conhecidos na burocracia, na teoria clássica, que é aquilo que vocês sabem.
né? Acabei de falar aqui, alta divisão do trabalho, um organograma geralmente horizontal, é uma organização que tem nível de controle mais alto, né? Não há muita delegação de tarefa, é uma delegação, uma empresa que tem uma estrutura mais rígida, que a comunicação geralmente flui mais devagar, porque o negócio tem que funcionar assim. Então, essa é a primeira metáfora que o Morgan apresenta para nós. Ele fala, olha, gestor, você pode, se você tiver uma organização que demanda esse tipo de gestão, você pode basear as suas decisões metaforicamente transformando a organização em uma máquina, né? E assim, vocês podem estar se perguntando, né? Tá, mas professor, além do que você já falou, né, dê um exemplo, né, mais prático, além desses exemplos genéricos de né, exército, polícia, né, e a gente não conhece muito. Mas vejam aqui, né, um sanduíche, né? Acho que é um Big Mac, né? Pessoal, para produzir esse Big Mac aqui, né, para produzir esse sanduíche, há uma estrutura por detrás que funciona exatamente como uma máquina, né? E para ilustrar para vocês, e como eu já falei, né, eu sempre prefiro as questões mais abstratas, porque elas são mais difíceis da gente entender e da gente observar, mas, por outro lado, se a gente consegue entender e observar, a gente, né, conseguir entender aquelas que já são observáveis é muito mais fácil, né, porque a gente já conseguiu entender o que é abstrato, né? Então, vocês podem estar pensando que assim, então tá, funciona como uma máquina, você está se referindo lá à máquina de fritar, né, ou a chapa, ou a esteira que fica ali né, para trazer, enfim, levar as coisas. Não, eu não estou me referindo à máquina como máquina, pessoal. Vejam aqui vocês, né, como que uma tomada de decisão de um gestor, né, que decide que as lojas do McDonald's, para entregar os sanduíches que ela tem que entregar, aquelas lojas têm que funcionar como uma máquina, isso não significa que essa decisão do gestor tem consequência só na adoção de máquinas. Vai ter também consequência na visão de funcionário que essas pessoas têm. Vejam aqui, por exemplo, na visão de pessoa. Veja aqui, por exemplo, tá? Isso aqui é uma parte real do manual de treinamento do McDonald's sobre como operar, como uma pessoa deve operar uma chapa, né, de uma lanchonete do McDonald's. Tá? Então, isso aqui é real. Tá? Pessoal, o que chama a nossa atenção aqui quando a gente quer, né, se a gente quiser entender que essa ideia de organização como máquina está presente no treinamento das pessoas, né? Então, veja, isso aqui são instruções, né, que os funcionários lá do McDonald's recebem para poder operar, fazer lá um sanduíche, né? Então, ou seja, isso aqui é uma pessoa que vai fazer isso aqui, né? O que nesse texto chama a nossa atenção para a gente poder hipotetizar que essa pessoa que está fazendo esse hambúrguer está sendo tratada e está funcionando como uma máquina, pessoal? Alguém consegue me dizer? O que chama a atenção nesse texto aqui? Para a gente pensar que as pessoas que vão executar isso aqui vão funcionar como uma máquina. Eu acho que todo o protocolo de tempo a ser seguido e sem nenhum tipo de exceção. Regra, assim, exata, padrão. Perfeito. O Jonathan falou aqui, tempo esperado, né? Padrão. Mas o que chama a atenção do ponto da linguagem, pessoal? Vejam só em qual tempo verbal estão os verbos. Vocês sabem que tempo verbal é esse aqui? Ativa, né? Né? As cães de acordo, da direita para a esquerda, da frente para o fundo, né? Segura, né? Ao soar esse segura. Que tempo verbal é esse aqui, pessoal? Hoje a aula de português, né, está sendo um flashback. Mas vocês lembram que tempo verbal é esse aqui? O tempo verbal utilizado aqui, ó, salga. Remove, né? Vocês lembram que tempo verbal é esse aqui? É o presente perfeito?
Não, Ah, não tá, não ele está no você? presente, mas ele está no imperativo. Tá? Ou seja, procurem aí o que é, né, o tempo verbal imperativo. É uma ordem, pessoal. É uma ordem ativa, né? Segura, salga, remove. É isso que dá o padrão que o Jonathan falou antes, só que não soube nomear. É isso que dá a rotina. Porque vejam, pessoal, para aqui literalmente agora chegar, né, no último ponto para vocês entenderem por que isso aqui é uma linguagem de máquina. Tem alguém aqui que programa computador? Né, que faz programa? Se tiver, vai entender mais rápido. O que é quando você... por meio do que você programa, que você faz um programa? Por meio de uma linguagem. Não é isso? Linguagem HTML, linguagem CC++, né? Linguagem Python, linguagem de computador, pessoal. Então, é por meio da linguagem que nós damos ordem às máquinas. E quando alguém vai escrever um programa, ele faz a mesma coisa. Ele vai lá para o programa e fala assim, remova os asteriscos do texto. Junte as palavras tal e tal. Remova o C cedilha. O cara programa isso e joga num texto. Então, a máquina só funciona a partir de ordens dadas por meio de uma linguagem. Então, é aqui que eu quero chegar com vocês. Estão vendo quão abstrata pode ser uma organização vista como máquina? Não, quando o gestor decide que uma organização vai funcionar como máquina, ele não está se referindo só à dimensão física dela. Mas ele está dizendo também que a ordem para as pessoas, os treinamentos que as pessoas vão receber, a linguagem com a qual as pessoas vão ser tratadas, o modo pelo qual as pessoas vão se relacionar, também vão ser máquina. Porque é impossível, pessoal, só a dimensão física não é suficiente. Para você ter uma organização como máquina, lá uma montadora de carro, não basta você ter a planta industrial. Ah, eu vou agora abrir uma montadora de carro. Tá bom, bota toda lá a planta industrial. A planta industrial funciona sozinha? Tem que ter gente para operar a planta industrial. E se essas pessoas tiverem instruções que não correspondem ao funcionamento da máquina que ela vai operar, a máquina não funciona. Então, vocês estão entendendo onde que chega a gestão? Não basta você falar, minha organização vai funcionar como uma máquina, né? Aqui a gente vai ter controle biométrico, a gente vai bater ponto, né? Então a gente vai ter horário para entrar, a gente vai ter um trabalho bem dividido, né? E a gente vai ter uma estrutura bem rígida. E essa é a parte física. Mas e a parte das pessoas que vão operar isso? Também tem que funcionar como uma máquina, pessoal. Entende? Então, é isso que a gente fala lá, a visão de homem-máquina, de homem econômicos. A visão do gestor não pode só se ater à parte física. Se você quer, de fato, fazer com que a organização funcione como uma máquina, as relações entre as pessoas, o modo, a linguagem, o modo de agir também tem que ser parecido com máquina. Entendem? Então, é por isso que esse manual do McDonald's maquiniza as pessoas. Tem tempo, tem rotina, tem padrão e, principalmente, pessoal, tem linguagem de máquina. Entenderam? Então, isso é a visão de negócio que o Morgan passa para nós quando ele fala, olha, se você tiver uma organização que tem um core business, né, um objetivo, um produto, um serviço que tem que entregar, que para esse produto ser entregue, a organização tem que funcionar como uma máquina, esses são os parâmetros que você, como gestor, tem que obedecer. É isso que ele oferece para nós. Né? Então, partindo para o encerramento dessa metáfora da máquina, onde que ela é aplicável? Primeiro, em negócios que se aplicam esse tipo de gestão, de tarefa,
né, de tomada de decisão. Então, como eu falei, uma empresa de segurança, a parte de lanchonete do McDonald's, porque vocês vão ver que o McDonald's é uma empresa tão grande que a parte de lanchonete funciona como máquina, mas a parte de gestão e assim por diante do McDonald's funciona como cérebro, né? A gente vai ver isso nas próximas aulas. Mas então, primeiro, onde que se aplica essa visão de negócio, essa visão gerencial, né, que o gestor vai olhar e vai contingenciar a empresa a partir dessa visão de gestão, né? Se aplica primeiro a negócios, né, que são pertinentes, né? Em geral, que tem tarefas simples, tá, que podem ser rotinizadas, né? Ou, por outro lado, tarefas complexas que você consegue quebrar em tarefas mais simples, né? Então, como eu falei, mas fazer a manutenção de um motor é complexo? Extremamente complexo. Só que, por quê? Porque tem 1000 passos. Só que se você quebra esses 1000 passos em tarefas menores, passa a ficar mais fácil, né? Então, seja em tarefas complexas que você possa simplificar, ou seja em tarefas naturalmente simples, né, a rotinização de máquina ajuda muito, né? Por quê? Porque em sendo uma tarefa simples, né, fica mais fácil de você supervisionar, fica mais fácil de você controlar, fica mais fácil de você ter padrão, né? Então, se você simplifica a tarefa, fica muito mais fácil de você atingir um padrão de máquina, né? Em geral, quando se trabalha com um ambiente interno ou externo estável, né? Então, peguem, por exemplo, o caso das Forças Armadas do Brasil, né, que nunca entrou em guerra. A última guerra foi a Guerra do Paraguai, né? Mas pego as Forças Armadas do Brasil, né? Vivem em um ambiente de estabilidade total, né? Então, em um ambiente de estabilidade, por exemplo, eu não preciso de muita inovação, eu não preciso de muita modificação de processo, eu não preciso de muita antecipação, né? Então, eu não preciso olhar muito para frente, eu posso olhar só um pouco. Por quê? Porque o meu ambiente é estável. Então, eu posso funcionar como uma máquina, rotinizado. Não preciso me preocupar em mudar, em ser flexível, porque o meu ambiente é estável. Lembra? A gente viu na última aula o que é análise de ambiente. Uma delas é a questão da estabilidade ou instabilidade, né? Se aplica também em organizações onde o mesmo resultado é sempre esperado. Então, eu já falei aqui, por que a gente consegue comer o mesmo hambúrguer em Brasília e em Nova York? Né? Porque o nível de rotinização e de padronização que o McDonald's atingiu nesse produto é um nível de máquina, né? Eu consigo, é o mesmo sabor, né? Você não, nem fala assim, nossa, o alface aqui dos Estados Unidos é diferente do de lá, por isso que dá esse gostinho, né? Não tem essa diferença. Você pode comer um McDonald's em qualquer parte do planeta, vai ser literalmente o mesmo sabor, né? Por quê? Porque há uma gestão em nível ali das lanchonetes do McDonald's baseada na ideia de máquina, né? Que estrutura a lanchonete, que prevê os processos, a relação entre as pessoas, maquinizada, rotinizada, padronizada, controlada, dividida, né? E parte do princípio de como eu falei, né? Parte do princípio de que a relação humana é uma relação de obediência, né? Ou seja, eu vou escrever esse manual aqui e 100% dos funcionários do McDonald's que forem fazer esse sanduíche, não é 99 não, é 100% das pessoas vão fazer exatamente desse jeito. Seja em Brasília, em Paris, em Nova York, em Lusiânia, em Campo Grande, em qualquer lugar. Por quê? Porque eu parto do princípio de que as pessoas que aqui vão entrar são pessoas obedientes, maquinizadas. Tá? Por quê? Porque é o meu modelo de negócio para aquela parte da empresa, por exemplo, né? E, obviamente, a gente, como eu disse, né, já estamos aqui no final, as desvantagens, né? Porque toda visão de negócio e toda decisão gerencial vai ter vantagens e desvantagens, né? Por um lado, a empresa consegue atingir os objetivos funcionando como máquina, mas, por outro, ela também tem que se atentar para aquilo que a gente já conhece, que são os limites da teoria clássica da administração, né? Então, como eu falei, vocês, a essa altura, nessa disciplina, já tem que começar a identificar esse link histórico entre as coisas. É como eu falei, o Taylor não ficou lá em 1910, pessoal. Tudo isso aqui que a gente está discutindo agora só existe por causa do Taylor.
tá? Outra pessoa poderia propor, mas foi ele que propôs. Não que não existiria. Outra pessoa certamente ia propor, mas foi ele que fez. Então, assim, todo esse modelo de negócio é muito fundado nas ideias do Taylor, do Ford, do Weber, né? E vão trazer as desvantagens junto com eles, né? Então, em geral, a gente viu, né, lá na aula de burocracia, quando eu tenho uma organização extremamente rotinizada, padronizada, supervisionada, eu posso pecar pelo excesso, né? Então, uma das desvantagens desse tipo de modelo de negócio é que há um risco à burocracia, né? A boa burocracia está em risco, né? Por quê? Porque eu posso ser um gestor que erro na mão, né? Tudo bem, eu sei que rotina é importante para o meu negócio, mas eu começo a criar tanta rotina que o serviço lá na ponta começa, que eu tenho que entregar e que a rotina é feita para entregar, o próprio serviço que é feito para entregar lá no final começa a ser prejudicado, dada a burocratização, né? Então, esse tipo de modelo de negócio, de contingenciamento da empresa, né, defender, implementar práticas baseadas no modelo de negócio da máquina, né, pode trazer a ideia de inflexibilidade, de burocratização, né? Essa mecanização dos empregados também tem um limite muito importante relacionado à saúde das pessoas, tanto física quanto mental, né? Então, a gente sabe hoje, isso já, né, já são resultados de experimentos conduzidos desde 40 por Hawthorne, né? Mas principalmente agora, depois com a evolução da ciência, são coisas já pacificadas, né? Que pessoas que estão, né, sob constante pressão, constante controle, tem muita rigidez por parte da chefia, trabalha com regras muito rígidas, né? Tem que entregar metas o tempo todo e tal, geralmente essa mecanização coloca em risco a saúde física e mental das pessoas. Então, é um limite, é uma tensão que o gestor tem que ter, que, sabendo que o modelo de máquina é o mais adequado para o negócio, então, portanto, vamos implementá-lo, nós não podemos errar na mão, porque o excesso disso pode, por exemplo, adoecer as pessoas, tá? Então, eu não sei se eu já falei para vocês, mas pouca gente sabe, né, que o método de tempos e movimentos do Taylor, né, que era aquela coisa de cronometrar, né, ele cronometrava quanto tempo uma pessoa leva para carregar um vergalhão de aço até um vagão de um trem, né, leva X minutos, tal. Essa prática de controle de tempos e movimentos, depois de 6 ou 7 anos implementada nas organizações onde o Taylor trabalhava e foi implementado, precisou ser extinta, né? O Taylor foi chamado, né, pelo Sindicato dos Engenheiros, o Taylor se formou em engenharia, né, para explicar esse método à época, porque lá naquela época as pessoas já estavam adoecendo, né? E daí, depois de 6 anos, foi suspenso, o Taylor foi convocado a explicar isso no Sindicato de Engenharia dos Estados Unidos, né, o que era isso, por que esse método causava esse tipo de coisa, ele explicou, e depois da explicação dele foi autorizado novamente o uso dessa técnica de gestão. Mas naquela época as pessoas já adoeciam, né, em função do excesso de controle, de supervisão e assim por diante. Tá? Então, essas desvantagens associadas, né, ao modelo de negócio, à metáfora da máquina, né, que o Morgan propõe para nós, estão todas associadas aos limites lá da abordagem científica, tá, que a gente já conhece, né, que é a ameaça à saúde física e mental dos trabalhadores. Tá? Então, essas são as desvantagens desse modelo de negócio, né, que a gente deveria se atentar. Pessoal, e é isso, né? A próxima aula, então, é sobre a metáfora das organizações como organismos, né? Então, a gente vai aqui para o encerramento e é como eu falei para vocês, o que vocês precisam mais entender é sobre o que o Morgan está falando. Ele está falando de uma visão gerencial do negócio que o gestor pode ter, né? Então, uma visão como máquina, uma visão como organismo, uma visão como cérebro, e, a partir dessa visão, tomar decisões para estruturar a empresa. Então, como máquina, é transformar a estrutura, as relações das pessoas, os treinamentos, os processos da organização em uma máquina, em um funcionamento parecido como máquina. A gente vai ver na aula que vem organismos. É o mesmo raciocínio. É uma visão gerencial que o gestor, uma vez que adotou essa visão, né, vai passar a tomar as decisões para estruturar a empresa de acordo com aquela ideia.
Então, vai fazer a organização funcionar como um organismo, né? Por exemplo, tem ciclo de vida, tem necessidades, né? Então, a organização passa a ter necessidades e assim por diante. A gente vai ver como que isso contingencia o negócio, né? E como que essa visão e essas tomadas de decisão levam a estruturar e a tornar a empresa como ela é. Tá? E é isso, pessoal. Então, a gente encerra hoje aqui com a metáfora, a primeira metáfora de máquina, tá? E aí eu passo, então, a palavra aí para vocês, né? Para saber se ficou alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, né? Para a gente poder encerrar, tá? Vocês aí com a palavra. Tudo tranquilo, então, pessoal? Tá legal. Beleza. Então é isso, tá? Então voltamos, né? Início da unidade 2 aí, quinta-feira, quinta, né? Agora da semana, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, tá? Falando aí de análise organizacional com base nas imagens e metáforas do Morgan, tá bom? Pessoal, uma boa noite a todos, um bom descanso, tá? E até quinta-feira. Tchau, tchau.